Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos nessa manhã para estarmos refletindo mais uma vez na palavra do Senhor. E gostaria de pensar com você nessa manhã sobre o engano do prêmio de Balaão, falar sobre Balaão. E tendo como texto básico Judas, versículo 11, que vai dizer: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então nós já falamos do caminho de Caim, agora nós vamos falar do engano do prêmio de Balaão. E gostaria que você entendesse o que estava acontecendo. Balaão ele é citado lá no Velho Testamento, em Números, a partir do capítulo 22, conta-se a história desse homem que parecia ser profeta, mas não era profeta, era um falso profeta. Parecia ser um homem que tinha temor ao Senhor, mas não tinha. E às vezes esses homens têm nos derrubado, têm levado muitos a apostatarem da sua fé. E por isso que eu trago esse exemplo nesta manhã. Balaão ele é citado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em algumas partes da nossa Bíblia, mas todas as vezes são citados. Ele é citado para trazer assim um alerta contra os falsos homens, os falsos profetas, e contra aqueles que se aproveitam do Evangelho de Cristo para estar se beneficiando. Balaão era filho de Beor, era um adivinho, vivia fazendo algumas coisas em trocas de ofertas, de dinheiro, para que ele pudesse estar fazendo esse serviço. Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio 23, 4, um texto mesmo de Números, capítulo 22, vai dizer isso. Mas gostaria de trazer alguns aspectos da vida de Balaão, para que a gente possa comparar com os homens de Deus que se apresentam na nossa época. E o primeiro detalhe que eu gostaria de falar com você é que Balaão ele se parecia com o profeta do Senhor, mas na realidade ele era um falso profeta. Ele ia consultar a Deus, e Deus vinha até ele. Números capítulo 22, de 8 a 12, vai falar sobre isso. Devido a essa consulta que ele vai a Deus, muitos entendiam que ele tinha o temor do Senhor. Não, ele só queria se beneficiar daquilo que Deus poderia dar a ele, e mostrar para os outros que ele tinha contato com Deus, mas na realidade ele não tinha o coração convertido. E quantos estão dentro de nossas igrejas, quantos estão pregando a palavra, quantos se dizem evangelistas, mas na realidade só pensam no seu próprio eu, não buscam fazer a vontade do Senhor, mas primeiro querem se beneficiar. E muitas das vezes estão dentro das igrejas para serem beneficiados, não porque querem fazer a obra do Senhor. E Balaão era um homem desse, que vem a ser beneficiado. Era um homem que tinha fé mesclada, era um profeta pagão, não um profeta do Senhor. Mas ele tinha um prestígio perante a todos e aos reis, perante o rei dos Moabitas. E o contexto desse texto vai dizer que o povo de Israel se assentou ali perto da terra de Moabe ali, e o rei dos Moabitas, Balaque, fica preocupado porque eles vinham de várias vitórias, de várias batalhas, e tinha medo que o povo pudesse querer conquistar a sua terra. Então ele busca a Balaão para que pudesse fazer alguma coisa, para que pudesse amaldiçoar aquele povo, para que não pudesse ter nenhuma vitória sobre ele. E ali na primeira tentativa, ele tenta seduzir Balaão. Nós vamos ver que Balaão de certa forma é seduzido. Mas o que eu quero que você preste atenção nesse primeiro ponto, que Balaão parecia ser um homem de Deus, mas não era. Tinha contato com o Senhor, consultava, e até Deus respondia, porque todo aquele que vier buscar ao Senhor, ele está pronto para estar ajudando. E Balaão ele ia buscar, mas nós precisamos entender que tem muitos que vivem igual nós falamos, que sendo denorex, parece, mas não é. Parece que tem intimidade, parece que busca o Senhor, parece que lê a Bíblia, parece que faz isso e aquilo, mas na realidade não. Vive uma vida de aparência. E Balaão, ele não tinha um temor ao Senhor, ao ponto que nós vamos ver mais na frente tudo aquilo que ele faz. E Paulo ele já nos fala sobre esses homens, em 2 Timóteo 3,5 ele vai dizer, esses homens que
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afaste-se. Portanto, meu irmão, cuidado com aqueles homens que parecem ser de Deus, mas não são, têm aparência de piedade, mas não são, né? Não tem a eficácia dela. Então, Paulo já manda afastar-se desses. Nós precisamos entender que esses homens não têm o temor do Senhor, assim como Balaão não tinha. Nós vamos ver também que outra característica de Balaão é que ele parecia ter comunhão com Deus, né? E crente maturo, crente que não ler a palavra, né? É fácil de ser enganado, ludibriado por esses homens. E quantas pessoas que começam, se convertem, às vezes se perdem na fé, porque esses homens aparecem diante deles, parecendo ser um verdadeiro homem de Deus, mas na realidade os levam para caminhos tortuosos, né? E quando você olha aqui para Balaão, nós podemos ver que ele parecia ter comunhão com o Senhor. E quando esse parece Manuel, me lembro de uma vez lá no Rio, na igreja que eu era, chegou um homem lá se dizendo ser piloto, né? Deixou-se a entender que ele era piloto, e as jovens toda da igreja ficou, né, ali despertada por ele, porque ele era solteiro e tudo. Então via nele um futuro promissor, enquanto tinha muitos jovens da igreja, servos do Senhor, temente a Deus, mas que elas largaram de mão para que pudesse buscar aquele homem. Quando foi ver mais na frente, realmente ele não tinha não era, né, sua profissão piloto, e veio assim enganar aquelas jovens, e elas perderam o tempo. Pelo contrário, eram farsantes, não tinha dinheiro, não tinha nada. E assim muitas das vezes tem homens se levantado dizendo que são do Senhor, mas na realidade não são, só se aproveitam, né? E nós podemos ver que se Balaão chegasse na nossa época, ele ia fazer um grande alvoroço, né? Se ele falasse que tinha curado alguém, que Deus tinha abençoado, que ele tinha unção, muitas pessoas iam acreditar nele, como tem muitas pessoas acreditando em muitos aí, que são homens de Deus, né? Mas agora é inegável que Balaão ele tinha contato com Deus, mas ele não tinha comunhão. Ele até chega a impressionar pela sua declaração. Nós podemos ver lá no versículo 8, quando a primeira comitiva vai até ele tentar comprar os seus serviços, e diz o seguinte: e ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Ele falava com o Senhor, ele apresentava a verdade diante do Senhor, né? Ele tentava passar que tinha realmente ali, né, tinha o contato com o Senhor e fazia a vontade do Senhor, tinha comunhão. Na realidade não tinha. Ele, porém, só ia buscar no Senhor. Ele colocar diante do Senhor a verdade. Nós podemos ver o versículo 11, vai dizer: eis que o povo que saiu do Egito cobra a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele, expulsá-lo? Da mesma forma que ele falava com Deus, da mesma forma que nós falávamos, Deus vai responder. E respondeu a ele, fazendo conhecer a verdade, porque é isso que Deus faz nos nossos corações. É isso que Deus quer fazer comigo e você, fazer você conhecer a verdade. E o versículo 12, Deus vai responder para ele, diz o seguinte: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Parece ser uma coisa linda, né, de um relacionamento com Deus, mas não. Somente Deus o responde. Ele tinha contato, mas não tinha uma vida, não tinha o temor do Senhor. Ele somente respeitava a Deus, mas não tinha o verdadeiro temor. E vocês vão ver mais na frente que tudo que ele faz não condiz com pessoas que têm um temor do Senhor, que veem um coração voltado para Deus. E às vezes a gente não compreende esse porquê, e porquê de Deus às vezes usar muitas pessoas, né, para fazer algumas coisas que Deus quer. Mas isso é um outro assunto para a gente tratar outro dia. Não quero me ater a isso, mas voltando aqui para a vida de Balaão, sobre algumas de suas características como falso profeta. Ele também parece querer fazer a vontade de Deus. E ele coloca isso para o povo que vai até ele. Quando aquela primeira comitiva vai até ele,
ele diz que vai consultar ao Senhor, passando para eles que tinham a dependência do Senhor, né? E Deus assim lhe dá a resposta, como nós já lemos o próprio versículo 12: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. E quando falou com a comitiva, ele já não respondeu com as mesmas palavras que Deus respondeu, né? Ele respondeu segundo a sua palavra, que parece que dá a entender que é uma coisa, mas não é o que ele queria falar. Versículo 13b vai dizer: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Essa resposta é muito esvaziada da verdade de Deus. Ela não fechava as portas para que houvesse uma outra tentativa desse povo tentar contratá-lo ele. Tentaram fazer que ele amaldiçoasse o povo de Israel, porque ele se sentiu seduzido por tudo aquilo que estava sendo oferecido a ele. Porém, ele tinha resposta de Deus diferente. Então ele não podia, né, passar por cima da resposta de Deus. Mas ele quis deixar uma porta aberta, né? Ele quis entender que a vontade era de Deus e não dele. Ele era só apenas ali um instrumento para levar aquela resposta, né? E se eu fosse parafrasear o que ele falou, eu poderia reler esse texto falando o seguinte: por mim eu iria com vocês, mas Deus está me impedindo de ir. Um verdadeiro homem de Deus, ele entende a vontade de Deus, ele fala o que Deus falou, não tenta ludibriar, não tenta fazer um meio campo, pelo contrário. E essa vontade, ela é essencial na vida desse homem de Deus, precisa ser. E nós podemos ver que não, que Balaão ele queria realmente atender ali a vontade daquele rei, mas só não atendeu porque Deus o impediu. E mesmo assim ele continua tentando fazer com que acontecesse aquilo, como muitas das vezes hoje em dia muitas pessoas tentam fazer com que aconteça alguma coisa em prol de si próprio. E eu queria destacar um outro aspecto da vida dele, que ele relativizava a palavra do Senhor, assim como hoje muitos têm relativizado a palavra do Senhor. Ele conhecia a palavra, a resposta do Senhor, assim como diz nesse texto, mas ele não levou muito a sério, já que não satisfez a sua vontade, que ele queria ali atender o rei, né? E aí ele buscou outras respostas, buscou mais revelações. Nós podemos ver no versículo 19, ele falou: fiqueis esta noite para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. E ele voltou para consultar o Senhor. De novo, o Senhor já tinha dado a resposta a ele, mas ele voltou para consultar. E aí Deus também pegou essa oportunidade e deu instruções diferentes a ele. Não porque Deus mudou, mas Deus queria aproveitar, né, e fazer com que ele abençoasse o povo de Israel. Em vez de amaldiçoar, ele abençoasse. E aí o coração de Balaão ficou festivo, porque ele tinha conseguindo uma outra resposta de Deus. E aí ele aproveitou aquela palavra que Deus falou e distorceu, porque a palavra que Deus falou para ele foi o seguinte, versículo 20: se eles vierem te chamar. Mas ele foi ao encontro deles sem que eles viessem te chamar. Então ele distorce a palavra do Senhor para atender aquilo que ele queria, e aí ele se aproveita dessa palavra ao seu bel prazer. Muitos têm aproveitado a palavra de Deus para o seu bel prazer. Muitos dizem: na Bíblia diz que eles bebiam vinho, por que nós não podemos beber? Por que não posso? A Bíblia diz que os homens de Deus bebiam vinho. E aí distorce a palavra, porque o contexto era outro, o significado diferente, tinha um outro sentido. Outros falam que, né, todas as coisas me são lícitas, por que eu não posso fazer isso, por que eu não posso fazer aquilo? E passa por um caminho diferente do que a Bíblia diz. É relativizar a palavra do Senhor. E cuidado, meu irmão, se você tem feito isso no seu dia a dia. Outros dizem que no Novo Testamento é tempo da graça, não anda mais da lei. Não precisa cumprir toda a lei, não precisa cumprir os parâmetros bíblicos, que Deus é amor, Ele vai perdoar. É a graça, né, que se manifestou sobre nós. Então tem distorcido. Outros dizem que Deus me aceita do jeito que eu sou, Ele me ama, então não quer mudar, Ele quer continuar do mesmo jeito. Eu sou assim, eu vou morrer assim, não preciso mudar isso porque Deus me aceita, e continua assim. E através disso
Muitas igrejas estão sendo criadas para satisfazer a vontade humana e se perdem na palavra do Senhor. Tem muita gente vivendo esse momento, vivendo essa falsa profecia, essa falsa palavra do Senhor, distorcendo aquilo que chega aos seus ouvidos e aquilo que está escrito na palavra. Então cuidado, cuidado que está à sua volta. Não distorça a palavra do Senhor. Viva como verdadeiro servo de Deus. E uma outra coisa que nós podemos ver na vida de Balaão, que ele fez tropeçar o povo de Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Se vocês forem ler o texto todo, vocês vão entender isso. Mas ele fez uma armadilha para que o povo de Deus perdesse a proteção do Senhor. Ele fez com que o povo transgredisse contra Deus. Ele aconselhou as mulheres, as moabitas, para que fizesse o povo errar. Então, a partir do versículo 25, a partir do capítulo 25, você vai ver esse contexto. E no versículo 31, 6 vai dizer o seguinte: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor na casa de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E aqui nós vemos o ápice da vida de Balaão, o ápice daquilo que ele queria fazer, como nós falamos lá atrás, né? Parecia ser profeta de Deus. Na realidade, levou o povo a pecar, levou o povo a se distanciar do Senhor, levou o povo a fazer coisas ruins e teve consequência. E já terminando nessa manhã, gostaria que você entendesse a identificar os verdadeiros servos do Senhor, aqueles que não são. Meu irmão, olha para a vida, olha para as atitudes, as características têm que estar pautadas na palavra. Precisam viver conforme a palavra. Tem muitos que parecem ser, mas não são. E cuidado com esses que parecem ser e não são, que tem levado você por outro caminho. Acorde e desperte no que Deus quer para a sua vida. Batalhe pela sua fé. Tenha fé em Cristo Jesus, que é autor e consumador de nossa fé. E viva uma vida conforme Deus quer. Paulo já advertia em 2 Coríntios 11, 13 e 15 sobre esses homens. Diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. Então, meu irmão, que Deus possa continuar falando no seu coração, que Deus te abençoe nesta manhã. Amém?